Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D. Hoje vocês estão me vendo num ponto de vista meio estranho, né? Meio diferente. É que eu tô com alguma coisa nova aqui, né? Aliás, tem bastante coisa nova aqui, acho que no outro vídeo, que já faz um tempinho, vocês já tinham visto esse fundo, né? Que eu tive algumas mudanças. Eu mudei um pouco aqui o equipamento e estou fazendo um teste com esse vídeo. Aliás, eu gostaria de pedir desculpas pela demora. Já era para eu ter feito isso aqui bem antes, mas por uma questão de trabalho não deu para prosseguir. Então eu estou voltando aqui com vocês para cumprir com a minha promessa, que é de fazer, enfim, o nosso vídeo, que é um tutorial e também uma explicação, né? Porque não adianta a gente só falar de tutorial sem ter uma parte lógica por trás disso. Então a gente vai tratar um tema do vídeo de hoje, a ilustração vetorial. A gente vai ter uma breve explicação, né, e um tutorial do Adobe Illustrator. O que seria interessante da gente ver é um pouquinho sobre Bezier. A base da ilustração vetorial são as curvas de Bezier. O que é curva de Bezier? Bezier é um sobrenome, né, de um homem chamado Pierre Bezier, que era um funcionário da Renault, isso lá nos anos 50 do século passado. E no ano de 1957 ele começou a desenvolver aquilo que a gente chama hoje em dia de curva de Bezier. Tem uma série de lógicas, na verdade é uma fórmula matemática, que o que a gente precisa entender para a gente, não adianta eu ficar me baseando aqui sobre qual é o cálculo da curva de Bezier. Por quê? O cálculo da curva de Bezier é muito bom para se montar um software que faz ilustração vetorial. Mas para quem vai utilizar a ilustração vetorial, talvez esse não seja o ponto mais importante para a gente compreender como deve ser pensado o traço no vetor. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que vetor basicamente é um cálculo matemático. Como já dizia naquele desenhinho, né, do meu malvado favorito, né, o primeiro que tinha o personagem o vetor, né, que ele dizia que é uma seta com direção e magnitude. Na verdade, por exemplo, se você tem, né, uma coordenada, né, aquela coordenada XY, né, que não é nem de Bezier, isso daí é bem anterior a isso. Isso daí é o plano cartesiano. Numa coordenada XY, você coloca ali coordenada X, número tal, coordenada Y, número tal, você vai ter um ponto, né? Você vai identificar um ponto. E aí, né, a base do vetor é que desse ponto existe algo que está sendo lançado para algum lugar. Isso é a seta com direção e magnitude. E aí o que acontece? Para que esse ponto se transforme numa reta, isso é geometria mais básica. Um ponto, é uma coisa minúscula que você, na verdade, não consegue ver. Ele se transforma numa reta quando você tem de um ponto até o outro ponto. Ó, tá até colocando o dedinho aqui. De um ponto até outro ponto, você vai, né, nessa distância, você vai ter uma reta. Né? E você faz o desenho vetorizado desse jeito. A base dele é essa, um desenho. Né? Se a gente levar em consideração que é um desenho composto apenas por linhas retas. Mas a gente sabe que um desenho não é composto só por linhas retas. Ele é composto por curvas. E aí existe o complicador do cálculo, né, das curvas de Bezier. Aliás, são chamadas curvas de Bezier porque o grande diferencial está na curva. Eu lembro muito tempo atrás, na época do Windows 3.11, tinha ali o Paint, né, do Windows, e foi o primeiro programinha assim, de desenho que eu mexi. Isso em 1992 ou 91, não lembro. E ele tinha ali um desenho, uma forma de desenhar que era um vetor. E era um vetor que ele não se utilizava da lógica da curva de Bezier. Você fazia uma reta e aí você pegava um ponto qualquer no espaço e você puxava ele e ele exercia uma atração por aquela reta e aquilo se tornava curva. Você podia fazer até 2 vezes isso. Né? De repente você fazia um S, mas aquilo ali não tinha controle nenhum. Não sei quem inventou aquilo ali, só sei que aquilo ali, tanto é que caiu, né? Nem no Paint, né, do Windows tem isso mais. O que eu vejo acontecer há muito tempo, e assim há muitos anos, é a base de quase
todo curso de desenho vetorizado. É uma forma de você vetorizar um desenho, porque ele tem uma vantagem do vetor para o bitmap, né? Eu acho que vocês sabem qual é a diferença entre vetor e bitmap. O vetor, o desenho vetorizado, é um desenho feito a partir de cálculos, da mesma forma como tem o cálculo lá da curva de Bézier, são cálculos, né, de coordenadas, né, que diz, né, que você vai traçando todo o desenho através de coordenadas. Isso faz com que o arquivo seja muito pequeno, sabe, muito menor do que um arquivo bitmap, porque bitmap é assim, tá vendo essa imagem aqui que você está me vendo? Essa imagem do vídeo, ele é um bitmap. Por quê? Porque a imagem que está sendo filmada, ela tem pontinhos, tem os pixels, né, que vão lá desde cima até de baixo, né, linhas, né, e colunas, né, ó, as linhas aqui e as colunas, né. Nesse tamanho aqui que eu estou fazendo é Full HD. O Full HD é 1920 pixels no horizontal por 1080 no vertical. Então, cada segundo, aliás, cada frame, um segundo tem 30 frames. Cada frame tem, né, dizendo que cor tem em cada um dos pixels, desde o primeiro ali em cima até o último lá embaixo, entendeu? Né? E isso dá um tamanho gigantesco. Imagina que cada segundo são 30 frames, né? E aí você vê um negócio grande. Agora, se você fizer isso daqui com um vetor, por exemplo, se você tiver um círculo, por exemplo, a base, uma base muito legal para a gente entender é o círculo. O círculo são 4 pontos, é um ponto em cima, 2 na lateral e um embaixo. E, na verdade, é a curva de Bézier que faz com que dê aquela curvatura perfeitinha do círculo. Ele só precisa disso, né? Não precisa ficar registrando toda a área desenhada ou toda a hora que vai ter a imagem. Até para uma animação, o vetor ele deixa mais leve, né? Então, essa que é a grande vantagem, que ele é mais leve, e a segunda grande vantagem, que essa é uma grande vantagem mesmo, que como se trata de referenciais, né, de XY, você consegue ter uma distorção de ampliar e de você diminuir sempre perfeita. Por quê? Porque se você ampliar um desenho, ele sempre vai recalcular o traço, e daí o traço fica sempre perfeito. Aí, se você pegar uma imagem que seja bitmap, você pode pegar essa minha imagem aqui que eu estou filmando aqui com vocês. Se a gente pegar e a gente ampliar bastante, a gente vai começar a ver que a imagem vai estourando, vai ficando umas coisas meio ruins. Os softwares, eles costumam, de repente, como que eu vou dizer? Eles costumam fazer alguma compensação, né? Para que não fique tudo quadradão. Porque se você simplesmente ampliar como se você estivesse visualmente ampliando, ia ficar tudo quadrado. Porque é o pixel que você está vendo que está estourado. Ele procura fazer algum cálculo ali para dar uma compensada, só que fica um negócio meio, sabe, meio desfocado. Porque não é perfeito, sabe? E se você tem um pixel, esse pixel não vira 2, não vira 4, não dá para recalcular. Embora tenham pessoas que estejam aí trabalhando em cálculos, em fórmulas, para se conseguir fazer isso. Eu já vi um vídeo que rolou um tempo atrás na internet, que uma pessoa pegou um vídeo antiquíssimo, feito assim, numa qualidade, captado numa qualidade muito ruim, preto e branco. Eu não lembro do que era, não. Mas era alguma coisa bem parecido com, sei lá, um Super 8 da vida, sabe? E aí, com um programa, enfim, com um cálculo, aí uma fórmula muito louca, eles conseguiram transformar isso em Full HD com uma qualidade muito boa. Mas, assim, não chega a ser um programa que esteja sendo comercializado né, no mercado aí com livre acesso para todo mundo. Então é uma coisa que ainda vai levar um tempinho para a gente ter. Enquanto isso, há muito tempo você tem o vetor, né, dando um banho de qualidade. Então, o próprio mercado gráfico, ele se beneficia dessa vantagem, porque você faz um desenho vetorizado e esse desenho sempre tem uma qualidade muito boa. O que muitas vezes não é bom é o trabalho que a pessoa faz. Por quê? Pelo fato de ser uma coisa simples, muitas vezes as pessoas propositalmente acabam fazendo trabalhos igualmente simples, mas o desenho, a ilustração de vetor, ela permite você ter uma qualidade que é muito boa, num grau assim de complexidade que é muito alto.
Não é só para você fazer uma coisinha simples. As pessoas optam pela coisa simples porque simples é fácil, é rápido. Aqui a gente vai trabalhar com uma coisa simples como exemplo, porque é um exemplo, mas não quer dizer que a gente, quando fizer um trabalho, toda vez que a gente faz um trabalho, a gente faz um trabalho que é uma coisa simples. Então o que a gente precisa dizer, só retornando, o Jean Renault não é francês, tá bom, gente? É porque o Pierre Bézier, ele trabalhou, né? Ele era funcionário da Renault, ele era um designer automotivo, ele era um engenheiro que foi designer automotivo, e no ano de 57 ele desenvolveu o cálculo da curva de Bézier. Aí se tornou um padrão. O que a gente precisa entender, que é muito importante para a gente, enfiar na cabecinha da gente, é que qual é a lógica para nós da curva de Bézier? O que deve ser marcado para a gente? É que a curva de Bézier ela permite reproduzir ou produzir qualquer hipótese, qualquer variação de até 1/4 de curva. Entendeu? Sabe aquele negócio? Quando você pega o seu software de vetor, pode ser o Illustrator, pode ser o CorelDRAW, tem gente que usa, eu não gosto, mas tudo bem. Ou qualquer outro, né? Você faz ali a ferramenta, o círculo, você vai ver que o círculo ele é composto de 4 pontos. Eu até falei aqui logo no começo, que um círculo se faz, o vetor, é um cálculo de 4 pontos. E não é à toa, por quê? Porque 4 pontos são 4 1/4 de curva. Né? Uma curva inteira, um círculo inteiro, dá 4/4. Né? Então a lógica da curva de Bézier é permitir qualquer tipo de variação, por mais maluca que seja, de até 1/4 de curva, 1/4 de círculo. Você consegue fazer, por exemplo, com a curva de Bézier, um círculo com 3 pontos? Você consegue fazer, mas não fica perfeito. E para ficar perfeito, eu nunca vi ninguém conseguir fazer ficar perfeito. Às vezes você faz com 3 pontos porque é mais rápido, né? Porque é mais rápido, você economiza o tempo de 1 ponto, né? Mas às vezes você acaba gastando tempo de ficar corrigindo ali, porque a curva tem todo um Billy Knight louco ali, né? Que na verdade a gente não entende assim muito bem, mas a gente acaba compreendendo visualmente conforme a gente vai fazendo. E isso que é o interessante. E o que eu percebo é que a maior parte dos tutoriais e dos cursos que ensinam a fazer ilustração vetorizada, como eles fazem assim, imagina aqui você está vendo o meu rosto, né? Eu vou desenhar o meu rosto, eu coloco um ponto aqui na testa, um ponto aqui desse lado, um ponto desse lado, não, ponto não. É ponto aqui, aí faz uma reta, faz um ponto aqui, aí faz outra reta, um ponto aqui, outra reta, ponto aqui, aí eu fecho lá em cima de novo. Aí fica aquele negócio, fica um hexágono, né? Pois é. E aí o cara fala, pô, mas minha cara não é assim, minha cara é essa bolacha meio estranha aqui que vocês estão vendo, né? Ainda mais com essa barba meio estilo, estilo largadão, né? Parece meio que parece que meio um mendigo, né? Eu tava falando aquele negócio de ponto. Aí o que você faz? Você utiliza um recurso que na verdade você vai puxando aquela hastezinha da curva de Bézier, né? Porque aquela hastezinha é o grande barato da curva de Bézier, que você puxa ela, e quando ela puxa, né, na verdade ela é um cálculo, é uma representação gráfica de uma influência que a reta tem em algum ponto no espaço. Né? Então aquela curva, quando você está puxando aquele fio, na verdade você está mostrando que aquele ponto lá, até onde você está puxando, é a influência da curva. Quando eu falei logo lá atrás que no primeiro Paint que eu usei no Windows 3.11, você fazia uma reta, aí você colocava um ponto em algum lugar da tela e puxava, e ele dava uma influência, e não tinha controle nenhum, na verdade tem muito a ver com essa lógica da curva de Bézier, que você, né, faz a retinha, e o ponto lá da retinha ele vai influenciar naquela reta para que ela vire uma curva, que ela vai ser mais acentuada ou menos acentuada. Isso vai permitir para você qualquer tipo de variação de até 1/4 de círculo. A diferença que a gente vê é o seguinte: quando você pega os pontos e vai depois na mão, você desenvolve uma outra lógica na sua cabeça. Primeiro, que você nunca coloca na sua cabeça e nunca se esforça em fazer com que esses pontos coincidam com 1/4 de círculo.
Tem gente que colocaria aqui, 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 aqui. E assim, você está fazendo muito ponto. E numa curva, o que acontece? Isso traz muito mais dor de cabeça do que solução. Você colocar mais pontos em 1/4 de curva do que apenas 2 pontos é contraproducente. É contraproducente você fazer isso. Imagina você entre um ponto aqui e um ponto aqui, você coloca outro ponto, você vai ter que ajustar nesses 2 pontos, né, nesses 2 lados, e depois vai ter que ajustar aqui, e vai ter que ficar o tempo todo ajustando. E é isso que acontece na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, a pessoa ajusta, testa, sendo que se ela fizesse um ponto, puxa ponto, né, para fazer aquela reta que vai fazer a influência. Clica no outro ponto, já puxa ele. Pronto, você já tem a curvatura. O máximo que você faz é algum ajuste mínimo e você já tem a curva que você precisa. Entendeu? Isso é contraproducente. Quando você vai fazer um trabalho grande, isso faz uma diferença danada. Às vezes você vai perder horas. Por quê? Porque apenas não quis fazer ou não sabia fazer, né? Não seguia essa lógica de 1/4 de círculo. Então o que acontece? Quando você vai vetorizar, se você tiver essa consciência de que é 1/4 de curva, e quando você já for fazendo, você pega ali, faz um ponto, puxa, você já mentalmente você vai exercitando o que você precisa fazer. E quando você começar a fazer a arte, vai ser mais rápido. Uma coisa que eu sempre defendo, isso em todos os locais, em todos os momentos, desenhar, ilustrar, é um ato mental, não é um ato físico. Você pensa no que você vai fazer antes de você fazer. Você tem a intuição do que você vai fazer. Você começa a visualizar como é que vai ser a arte. Não faz a arte. Quem faz a arte e depois vê o que vai dar é uma pessoa que ainda não chegou num grau de amadurecimento artístico. Você, na verdade, aquilo ali vai brotar na tua cabeça. Você vai tendo ideias do resultado final, do passo a passo do que você vai fazer, e aí você faz. Quando você faz o sistema inverso, que você fica fazendo para ver como é que isso vai se comportar, como é que você vai ajustar, você perde tempo. Quando você fica na sua cabeça pensando, imaginando, calculando, primeiro que você desenvolve o seu intelecto, que isso já é um ganho tremendo. Nos dias de hoje, que todo mundo tem uma preguiça mental absurda, você já tem um ganho de qualidade e com comparação a muitas outras pessoas que estão aí, é gigantesco. E na hora de você vai fazer uma coisa mais rápida. E mesmo assim, se você for fazer aquela coisa que você na sua cabeça já imaginou como é que você vai fazer, e de repente o trabalho ele mostra que dá para fazer outras coisas, você está superando ainda o seu planejamento. Sem contar que o planejamento é o que faz a diferença do ser humano para um animal. O ser humano planeja. A grande diferença, né, do trabalho de um animal para um ser humano é que um animal faz instintivamente uma coisa, enquanto que o ser humano tem a capacidade, o intelecto, a condição mental de imaginar e planejar o que ele vai fazer. Entendeu? Pois, gente, a gente vai fazer aqui já uma demonstração no Illustrator. E essa demonstração eu vou mostrar mais ou menos como é que é a base lógica do pensamento do desenho vetorizado, de como que a gente deve pensar o vetor, como se faz e as ferramentas também básicas do Illustrator. Bom, a ideia minha é a gente ter aqui a visão do software, né? Aqui a gente está no meu computador e a gente já está com o Illustrator aberto. Eu estou aqui com o Illustrator CC, o 2017. Na verdade, eu acho que tipo assim, você ter o Illustrator, o CC, sei lá, 2020... Cara, se você puder ter, beleza, mas assim, eu não vejo necessidade de você ter a última versão do software. Para ser bem sincero, eu já na versão 8, eu já estava feliz com ele, com o que ele podia me oferecer.
recurso é muito legal. Não vou dizer que depois dessa versão não tiveram recursos muito interessantes. Tem recursos interessantes. Só que assim, a parte mais importante do vetor, você é a parte que é o cerne, sabe? É o coração do que é o desenho vetorizado. E isso você já tem logo nas primeiras versões. E você dominando isso, primeiro você precisa dominar a lógica do vetor. Porque aí, nessa lógica, você consegue desenhar não apenas no Illustrator, mas você pode colocar, você pode trabalhar no CorelDRAW, você pode trabalhar em outros softwares aí que existe de ilustração vetorial sem grandes problemas, só um pouquinho de adaptação. Lógico, o segundo passo é você dominar qual é a lógica da Adobe, né? Porque todos os softwares da Adobe eles costumam seguir uma mesma lógica, uma mesma forma de pensar, né? Uma mesma forma de pensar. E essa forma de pensar permite que você consiga ter um trabalho, a gente pode dizer produtivo, porque a lógica de um software ele se replica aos demais softwares. Então, você entendendo qual é a base também da lógica, do funcionamento do Illustrator ou do Photoshop, enfim, sabe, você pega, você entende, né? Você compreende como é que funciona com um software e você consegue replicar essa lógica para os demais, né? Então vamos começar aqui. Eu já estou com ele aberto. Essas janelas aqui que eu tenho aberto, eu já coloquei de acordo com o que eu preciso, com o que eu gosto, tá, gente? Com certeza, na hora que vocês abrirem o seu Illustrator, ele vai estar diferente, uma coisa ou outra, mas as coisas que são interessantes de ter. Eu imagino que olha, essa janelinha aqui de alinhamento, né? Aqui o meu é tudo em inglês, que eu sou já macaco velho, e eu aprendi desde lá dos anos 90 a usar tudo em inglês, porque em inglês a definição das palavras me faz confundir com nada que seja físico, tá? Então eu tenho aqui a janela de alinhamento, Pathfinder, que ainda não está aberto aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Alinhamento, Pathfinder, que são o encontro, né? Interseção e junção, enfim, e divisão de formas. E transform nem tanto, mas o alinhamento e o Pathfinder é muito importante. O de layers é muito importante. E a paleta de cores. Eu costumo usar muito essa daqui de web, que não vem aberto logo de cara, né? Eu coloco aqui, eu abro, peço para abrir e coloco como persistente. Geralmente o que vem deixa eu ver. Aqui não está aberto o arquivo, mas esses swatches, que são as amostras, e color, né? Que são as cores. Daqui a pouco eu abro aqui para vocês verem. Então vamos abrir primeiro um novo arquivo. De umas versões para cá ele tem esse negócio aqui de pedir qual é o formato. Isso aqui eu acho que mais enche o saco do que não. Mas no Illustrator até que é rapidinho, mas por exemplo no Photoshop demora pra caramba para abrir esse negócio aqui. Então acho que atrapalha um pouco. Aí tem aqui alguns formatos já pré-estabelecidos, né? Você vê formatos salvos, já formatos pré-estabelecidos de mobile, web, print, filme, vídeo e arte e ilustração. Eu sempre deixo a 3. Não sei porquê, mas para mim tá numa boa. RGB, é o que a gente tem aqui, RGB e CMYK, CMYK. Isso aqui é o que o pessoal chama de quadricromia, que é o sistema de cores para impressão offset, e RGB, que é o sistema de cor padrão para vídeo, para a internet, que funciona no monitor. Depois eu posso explicar um pouquinho mais o que é isso. Aí aqui você pode escolher se ele está na orientação de pé ou deitado, né, que é o que o pessoal chama de retrato ou paisagem. Se a medição de distância vai ser em milímetros, isso aqui é polegadas, centímetros, pixels, polegadas, já está aqui, picas e points, né, pontos, né. Esses dois aqui é muito coisa de tipografia, sabe? O pessoal não usa muito não. Polegada no Brasil não pega muito bem. Milímetros, centímetros, na verdade é a mesma coisa, a única diferença é que milímetros dividido, é uma divisão maior do que os centímetros, e pixels, na verdade, significa esses pontos aqui que tem na tela, né? Que na verdade é uma forma
é uma medida que na verdade é muito relativa, ela é mais, ela está num nível não muito físico, né? Centímetros, milímetros, pontos, polegadas, elas são coisas físicas, né? Você pode medir com uma régua qualquer objeto. Agora, pixel, né? Dependendo do seu monitor, né? Um pixel, por exemplo, num monitor grande, ele é maior do que um pixel num monitor pequeno, se ele tiver a mesma resolução. Um pixel, por exemplo, do que você olha numa tela de um tablet, de um celular, ele tem um tamanho diferente. Então, na verdade, é uma coisa muito relativa, muito relativizada, mas acaba sendo muito útil, principalmente se você trabalha com web, com aplicativo de tablet, celular e também nessa parte de vídeo, de filme. Mas vamos colocar aqui a 3, né, com milímetro, e deixar na posição de paisagem, que eu acho que fica mais bonitinho aqui, ó, tá vendo? Né? Ele preenche melhor a tela. É por causa disso mesmo que eu uso. Ele, por padrão, o Illustrator, vou puxar isso aqui um pouquinho mais para cá. O Illustrator, ele faz o seguinte, ele deixa, tá vendo aqui no cantinho, essas duas janelinhas aqui, tá branco e preto? Branco e preto aqui, ele significa duas coisas, é a cor, que o que eu fizer aqui nesta área em branco vai estar com o traço na cor preta e o preenchimento na cor branca, tá? Isso é a base da base. Se você clicar aqui nessa setinha, tá vendo que tem duas setinhas aqui, né? Você clicou, ele inverte, ó, preenchimento em preto e a borda, né, o traço em branco. Tá? Vou voltar para cá. Tem essas três coisinhas aqui no canto que é interessante, que significa que é a cor cheia, né, cor chapada. Aí aqui é o gradiente, né, que é o degradê, e aqui sem cor nenhuma, né, transparente. E aqui, não sei se vocês percebem, quando você para um pouquinho, aparece a palavra, e aí aparece, né, igual aqui está o sinal de menor, no outro está o sinal de maior, e no outro tem uma barra. Significa que esse símbolozinho que está sempre dentro dos parênteses, significa o atalho do teclado. E é muito bom a gente usar o atalho de teclado, tá? Porque o atalho de teclado ele vai ajudar com que a gente faça o trabalho muito mais rápido. Conforme você vai decorando, você vai vendo como te ajuda demais. E aí eu já vou entrando então um pouco mais nas peculiaridades do software Illustrator aqui. Isso aqui é uma peculiaridade do software Illustrator, tá? A gente vai vendo essas primeiras ferramentas. Você está vendo que existem duas setas aqui, né? Logo de cara. Uma seta que é pretinha, que ela é preenchida, e outra que é vazada. Você vê que quando você para o cursor em cima, aparece qual é a seleção, e tem a tecla aqui, V e A. É muito importante que você decore. Se você não conseguir decorar nada, esses dois atalhos vão ser essenciais para você, para tudo o que você fizer. Porque, olha só, vou colocar aqui, ele está na tecla V, certo? Que é essa setinha preenchida. Quando você passa para o A, né? Ó, tá vendo? Ele já muda automaticamente. E tem uma coisa muito interessante aqui. Eu vou passar o meu cursor aqui nessa mãozinha. Não sei se vocês sabem o que é mãozinha. Mãozinha é para você correr a tela. Quando nesse tamanho, tá legal, né? Sabe, você vê a tela inteira, mas muitas vezes você dá um zoom, você vê algum detalhe, e aí você precisa correr, né, de cima para baixo. E aqui ele mostra o seguinte, que o atalho para você mudar para essa mãozinha, que vai correr, na verdade ele corre, ele faz isso aqui, ó, sobe e desce, tá vendo? Vai para um lado, vai para o outro. Você, na verdade, aqui, se você apertar a letra H, ele fica o tempo todo com essa ferramenta, só que vamos supor, eu estou aqui com essa setinha. Qual que é uma das duas? Se eu apertar a barra de espaço, ó, isso que eu estou fazendo agora, ó, tá vendo a mãozinha aqui? Eu passo, eu apenas mudo, enquanto eu estou apertando a barra de espaço, eu mudo para a mãozinha, para você poder correr de um lado para o outro. Ah, mas isso aqui, mas nesse tamanho não é tão complicado, né? Só que o que acontece é o seguinte, você vai dar o zoom, né, zoom in, zoom out, né? E aí o que acontece? Se você apertar o Command, no caso da Apple, né? Ou então o Ctrl, e a seta de mais, o que você faz? Ó, você dá um zoom, você está aumentando o zoom. Se você apertar o Command ou o Ctrl no PC, né? Com a setinha de menos, você dá um zoom out, você diminui o tamanho, tá vendo? Por enquanto não dá para ver porque está tudo em branco.
tá? Mas vocês vão ver daqui a pouquinho como isso aí pode ajudar. A primeira coisa que é preciso a gente entender é o seguinte. Lembra que eu tinha falado no vídeo, ó, eu peguei e já mudei para essa ferramenta. Essa ferramenta, ó, vou voltar. É a ferramenta de caneta. Tá vendo essa aqui? Olha, o atalho é letra P de Pen, Pen Tool. Ó, coloco aqui. Isso aqui você vai usar também, é a terceira coisa que você vai mais usar. Tá? São as teclas de V, de A, né? Tá vendo que muda aqui qual é a setinha? Daqui a pouco eu mostro para vocês a utilidade. E a P, que é para você pegar a canetinha. Qual que é o lance disso aqui? É o seguinte, eu falei para vocês que é uma coordenada, né? O vetor é uma coordenada. Eu clico, por exemplo, num ponto aqui, ele está registrado, ó, naquele ponto, tem alguma coisa ali. Então, na verdade, se eu salvar esse aqui, vai dizer que na coordenada XY, naquele lugar tem um ponto. Só que, para ele virar uma reta, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar um outro ponto. Sabe aquela coisa física muito básica que a gente conhece desde criança? Qual é a distância mais curta entre dois pontos? É uma reta, né? Então é isso que ele faz. Ele pega dois pontos e ele traça uma reta entre um ponto e o outro, né? Isso aqui é uma reta simples. Agora, se você quiser, você faz, né? Um triângulo. Aliás, nem fiz o triângulo, né? Agora eu vou fazer, ó. Isso aqui é muito importante de você ver, olha só que coisa interessante, ó. Quando você não tem nada, você vê que tem um asterisco, né? No cantinho aqui dessa caneta. Aí você clicou de novo, ó. Você clicou uma vez, olha ali, aparece um menos, mas por enquanto eu não vou clicar em cima não desse menos, porque aqui na verdade o menos significa que você vai apagar o ponto, né? Acabei clicando, né? Então vamos lá, a gente clica, você clica outro ponto, clica outro ponto, clica outro ponto. Olha só, para você saber se esse traço vai fechar, é simples, você repousou em cima e apareceu essa bolinha, tá vendo a bolinha aqui embaixo? Pronto, fechou. Aí o que acontece? Se você, né, pousou aqui o cursor, né, e apareceu menos, significa que se você clicar, né, ó, ele vai sumir o ponto. Aí, se você está na reta e você clicar de novo, olha, em cima da reta, ele vai aparecer esse mais. Esse mais significa que você vai fazer um ponto a mais. Aí vem uma mágica bem legal. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o cursor vazado. Tá vendo que é a seta A. Eu tô apertando o A e tô voltando para o P? Não. O que acontece é o seguinte. Eu tenho uma memória, eu não, né? O programa Illustrator ele tem uma memória que ele acessa sempre a última ferramenta que você usou antes daquela que você está usando. Quando você aperta o Command ou o Ctrl, né, no PC. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui com a caneta. Quando eu clico, eu pressiono o Ctrl, né, o Command, olha, ele volta para aquela setinha, que nesse caso é vazado. E aí qual que é o interessante da setinha? Que a grande diferença, a setinha, a vazada significa seleção, assim como a preenchida significa seleção. A diferença é que eu vou pegar aqui e vou colocar a setinha preenchida. Quando você clica, você seleciona um objeto com a setinha que é preenchida, o que ela está fazendo? Ela está selecionando o objeto inteiro, certo? Já a setinha vazada, você seleciona só aquele ponto, tá vendo? Esse ponto. Se eu quiser pegar dois pontos, eu faço isso aqui, ó. Seleciono esses dois pontos. Você percebe que está selecionado porque o ponto parece preenchido aqui, ó, azulzinho. Ó. Você percebe que o ponto que ele não está preenchido, ele é branquinho. E quando você coloca, né, o seu cursor em cima, o ponto fica maiorzinho. Né? Então, olha só. Eu clico aqui e eu edito ele. Faço, olha aí, vira um quadradinho, que bonitinho e tal. Tem uma coisa legal aqui também que você pode ver, que essa é para as versões mais novas, que é essa bolinha, que é uma bolinha dentro e uma bolinha fora. O que significa isso? Isso significa que naquele ponto ali, você pode fabricar uma curva, em vez de ele se encontrar ali e fazer uma quina reta, né, sabe? Você pode puxar e olha só, ele faz uma curva do tamanho que você quiser. Você pode fazer ponto a ponto, ou você pode fazer todos eles ao mesmo tempo. Se você pegar o V, né, seleciona tudo, passa para o A. Olha aí, você puxou, olha só, e chega no limite que ele não faz mais, né, porque está todo mundo junto.
entendeu? Você pode fazer curvas, né? Colocar o canto com curvas, na verdade, né? Isso acaba sendo útil em alguns casos. Para desenhar um vetor, isso é questionável. Na maioria das vezes não tem muita utilidade, mas é bom a gente saber porque em algum momento você vai precisar usar. O que é importante da gente saber? Bom, aqui a gente fez só trabalhos retos, né? Eu vou fazer uma coisa que é para mostrar de repente como é que a gente vai usar isso aqui para desenhar. Porque eu posso desenhar assim do nada? Pode. Só que, olha, eu vou ser sincero para vocês. O desenho no vetor, ele meio que não foi feito para você desenhar do nada, sabe? Sem nenhum rascunho. Então, o que é recomendado, eu recomendo pelo menos, é que você faça rascunho no lápis e depois você escaneie. Se você não tiver scanner, que pelo menos você fotografe no celular. Não fica tão bom, mas quebra um galho, né? Mas assim, cara, é bom você cultuar o rascunho a lápis. É muito bom, é saudável para o seu traço, para a sua arte. Então assim, principalmente se você não tiver uma mesa digitalizadora, não fique desenhando direto no computador. Exercite o seu traço espontâneo da mão livre, tá bom? Então assim, eu me baseio em desenho feito na mão, no papel e escaneado. E é assim que eu costumo trabalhar, né? De um tempo para cá eu vim me adaptando com a mesa digitalizadora para fazer alguns desenhos direto quando é animação. Por quê? É muito trabalhoso esse negócio de você ficar rascunhando quadro a quadro no papel. Aí você vai lá, escaneia tudo, aí tem que estar tudo escaneado no registro, aí você passa limpo. É um tremendo de um trabalho, né? Um trampo que, cara, pode ser diminuído consideravelmente se você fizer direto no computador. Mas aí você precisa ter a mesa digitalizadora e precisa ter alguns recursos que mais pra frente eu vou falar, tá bom? Não agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó, tô apagando isso aqui. E aí eu vou importar uma imagem que eu já deixei aqui pronta pra gente fazer algumas brincadeiras. Você vem aqui no File, ou no arquivo, né? Tem o Place, né? Que se você olhar aqui, ó, ele tem um atalho. Aliás, tudo isso aqui são atalhos dessas funções. Tá? Você olha no Edit, no Object. O que está cinza é que por enquanto não está disponível para você fazer, tá bom? Não significa que está com algum problema no seu computador, não, tá? Então vamos lá. A gente pode fazer assim ou usar esse atalho aqui. No caso da Apple, é Command, Shift e P. Então vamos lá. Cliquei. Ele pensa mesmo, né? Não pense que a coisa está estranha, não, porque o computador pensa. Né? A gente pensa que não pensa, mas às vezes só a gente que não pensa. Né? Aí eu vou aqui na minha pastinha de trabalhos e eu fiz um desenho que era um gatinho, na verdade, um gatinho de exemplo. Né? É esse aqui, tá vendo? Parece aqueles desenhos antigos, né? Bem antigo, uma cara meio aqueles personagens que ficam com Tom e Jerry, né? Aí o que acontece? Olha só. Primeira coisa interessante, porque eu escaneio em alta resolução, né? Então, assim, é bom às vezes escanear em alta resolução. Então, uma coisa que é importante, né? Em alta resolução ele vai ficar grande para burro. Então você vem aqui nessa janela de alinhar. Se ele tiver aqui, ó, aqui tá alinhar a to, né? Align to. Aí você pode deixar alinhado entre seleções, entre 2 ou 3 objetos que estejam selecionados, ou relativo ao artboard, que é o papel que você está usando aqui. Eu coloco no papel aí, ó, alinhei metade, metade, ele tá. Mas no meio, ele está alinhado no meio, só que ele está gigantesco, então o que eu faço? Essa é uma coisa muito interessante. Tá vendo esse desenho aqui, esse íconezinho aqui? Scale Tool, tá vendo? Então é a ferramenta de escala, né? De você aumentar ou diminuir um objeto. Se você vê aqui na hora que você para, percebe que o atalho dele é a letra S. Você aperta a letra S. Se você quiser, você só deixa selecionado, ó, apertei a letra S e você está vendo que o cursor aqui tá ruim de ver, né? Porque ele vira uma letrinha não, ele vira um mais, né? Um alvinho, né? Ao contrário do V, por exemplo, tá vendo? Aliás, olha, agora
você aperta o V, né, que é a seleção, ele aparece esse quadradinho, significa que se você selecionar, você vai selecionar o negócio inteiro. Eu cliquei aqui, ele selecionou. Não está dando para ver porque o desenho é muito grande, mas a gente aperta a escala, ou você faz isso na mão, ou você faz o seguinte, você aperta o Return, Return é no Mac, né, no PC é o Enter, né, Enter, aí ele mostra aqui qual é a escala que você quer. Pode ser uniforme ou não uniforme. Se for uniforme, vamos supor, eu coloco aqui 50%, tanto na vertical quanto na horizontal vai ficar 50%. Não uniforme, aí você aqui embaixo coloca 100%, uma coisa, 200% outra coisa e tal. E aqui embaixo também tem uma coisa muito interessante. Esses Scale Corners aqui, tipo, você viu ali quando aquele botãozinho, né, quando a gente selecionou uma imagem, isso é só com vetor que funciona. Aliás, esses dois aqui são para vetor, né? Essas duas opções. Você viu ali que quando eu fiz aquele quadrado tinha aquele pontinho, né, que tem um ponto dentro do outro que faz um corner, né, um canto arredondado. Se você deixar clicado aqui e você tiver um objeto que tiver esse canto arredondado, ele vai fazer a escala também no canto arredondado. Se não tiver, o canto arredondado vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Vai ficar um negócio minuto, vira uma bosta mesmo, mas tudo bem. Mas às vezes você precisa dessa bosta aí, entendeu? E aqui também ele está dizendo o seguinte, na segunda opção, ele faz a escala não só com os corners, né, com os cantos arredondados, mas com qualquer efeito que tenha no seu vetor, inclusive a espessura do traço. Ele também vai ampliar ou diminuir na proporção que ampliar ou diminuir o desenho. Nesse caso a gente não vai precisar, só vou deixar 50% para a gente ver. Olha só, 50% já está menor? Está menor. Não está tão menor? Não está tão menor. Então vamos deixar, a gente aperta de novo o Enter, eu coloco, sei lá, 70%, aí ele já está pelo menos dentro disso aqui, né? Dentro da área do desenho, né? Ó, a área do desenho é esse tracinho preto aqui, ó, tá vendo? E a área a imagem escaneada é tudo isso aqui em volta. É meio exagerado que eu fiz, né? Mas tudo bem, eu sou meio exagerado mesmo, né? Uma coisa que eu gosto de fazer também olha, eu seleciono, ó, quando está selecionado, você vê que aparecem esses quadradinhos aqui, né? E tá vendo esses ícones que estão aparecendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Que você consegue mexer, ó. Eu estou distorcendo, eu distorci aqui só na vertical. Em vez de você usar aquele ícone lá, aquele atalho de distorção, você distorce no próprio, né, na própria figura. Quando você está fazendo isso, você pode distorcer, e assim, se você distorcer, só clicar e puxar, você vai distorcer, né, bem loucamente, tá vendo? Só que se você estiver apertando, né, você aperta o Shift e vai lá, clica e puxa, ele sempre vai aumentar ou diminuir na proporção, tá? Eu vou deixar um pouquinho menor só, mas não é que eu precisava não precisava não. Mas eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu faço quando eu vou vetorizar algum desenho, eu também uso uma outra coisa aqui. Tem uma janela aqui, tá vendo essa aqui, ó? Que inclusive já estava apertada, né? Que tem uma bolinha dentro da outra de transparência. Na hora que você clica, só deixa eu clicar. Olha, ele diz aqui como se fosse um layer do Photoshop. Não sei se vocês já conhecem o Photoshop ou não. Aqui não vai dar muita diferença se eu mudar isso de normal para outras coisas, mas quando você tem mais de um layer significam as camadas. É isso aqui que está aqui. Por enquanto você só está vendo aqui layer 1, mas você pode ter 1, 2, 3, você pode ter infinitos até, desde que você tenha um computador com memória suficiente para ler esse infinito, né? E aí o que eu faço? Pelo menos essas imagens que eu escaneio para vetorizar, diminuo a sua opacidade e ele fica um pouquinho transparente. Por quê? Porque evita qualquer confusão. Por incrível que pareça, isso não confunde muito com qualquer outra coisa que você vai fazer logo em cima. Existem duas coisas que eu costumo fazer. Uma delas tá vendo aqui, ó? Eu estou na janela de layers das camadas. Tá vendo esses ícones aqui? Esse ícone é para você localizar algum objeto que você queira. Eu nunca usei isso na minha vida, tanto é que eu nem sabia qual era a função disso. Mas pode ser que tenha gente que goste disso. Esse aqui você vai criar um layer que ele é um sublayer, um layer dentro deste layer.
Para mim não tem utilidade, porque cada objeto que você coloca dentro do layer é um sublayer. Depois vocês vão ver isso. Aliás, isso aqui não faz muita diferença para quem desenha não, a não ser que você seja um cara bem designer mesmo e que vai precisar de coisas hiper, sabe, pintelinhas e tal. Mas no desenho mesmo, desenho de mão livre, isso não vai fazer tanta diferença. E esse outro desenho aqui, que é uma folhinha, você cria um layer novo. Eu criei um layer novo, pronto. O layer velho está com a imagem, né, do scan. Aí o que eu venho, faço aqui, ó. Esse ícone é um olho, né? Um olho meio feinho, mas é um olho. E quando você clica nele, você não está vendo mais. Isso significa que ele é visível ou que ele não é visível. Eu cliquei de novo, ele voltou a ser visível. Se eu apertar o Command, no caso do PC, não é o Enter, é o Ctrl, o que ele faz? Ele fica só isso aqui, ó, tá vendo? Ele fica uma borda. Na imagem fica essa borda aqui que não significa nada, mas no vetor muitas vezes você consegue enxergar melhor o detalhe, só fica esse tracinho, não fica o desenho vetorizado. Mas, ó, no quadradinho, tem um quadradinho aqui em volta, viu, gente? Ó, tá vendo que separou, ele diz aqui, Toggle Lock. Então, é para você travar. Se eu travei aqui, não seleciono mais nada aqui embaixo. Eu uso o layer de cima. E aí aqui a gente vai usar, ó, eu tô aumentando a visão, tá? Que é o Ctrl+. E aí eu coloco de novo, olha só, aperto a tecla A, tá vendo que vem com a setinha vazada, que seleciona só de ponto a ponto, e depois o P. E aí eu começo a traçar. Olha, eu tenho um ponto aqui. Olha ali, ó, ficou vermelhinho, que bonitinho. Vermelhinho porque o vermelhinho é isso aqui, ó, tá vendo? É a cor que cada layer tem, tá vendo? Aí, olha só, vou puxar, ó. O que é interessante isso aqui, deixa eu só puxar um pouquinho mais para baixo a imagem. O que é interessante nisso aqui é a gente perceber que, olha, eu nem cliquei ainda e ele já está dando para mim as possibilidades de reta. Então o que acontece? Lembra o que eu falei lá logo no começo? Que o vetor ele permite qualquer possibilidade, qualquer, né, variação de até 1/4 de curva. Se você olhar para cá e até aqui, aqui a gente tem 1/4 de curva, isso aqui é 1/4 de curva. Então olha, se eu clicar aqui, clico, ainda estou segurando o botão e eu arrasto. Olha só que coisa legal, parece um pintinho que vai para um lado e vai para o outro. Isso aqui já é suficiente para eu, olha só, ir escolhendo qual é a curvatura que eu quero deixar que essa reta tenha. Eu não quero que ela seja reta, eu quero que ela seja curva. Só que tem uma coisa, na hora que eu soltei, ele não ficou com traço, ele ficou com um preenchimento branco, tá vendo? Por quê? Porque aqui ele está mostrando que está com preenchimento branco, mas não está com traço. O que eu faço? Eu vou apertar a barra, né? A teclinha que é a barra. Ele ficou todo transparente. Aí o que eu faço? Ao invés de eu clicar aqui para mudar alguma coisa, ou eu posso clicar aqui, né? Clico nesse negócio que é o tracinho, né? Eu aperto a tecla X. Olha lá, tá vendo que a partir do tracinho veio para frente. Aí eu venho aqui nas cores. Eu gosto da web, então eu pego na web. Eu vou pegar o vermelhinho. Não, né? Porque é a mesma cor, pode confundir. Então eu vou pegar esse meio roxinho aqui, não, também confunde. Laranja? Não, vou pegar verde, vai, verde. Verde não, verde mais escuro. Acho que verde mais escuro, beleza. Tá vendo, ó? Uma coisa interessante, ó. Você tá vendo que ele já tá calculando, né? Se eu fizer um clique aqui, ele vai fazer um S, mas não é isso que eu quero. Eu gostaria que ele voltasse para cá. Isso significa que essa tendência aqui de continuar, que na verdade é uma influência, da mesma forma como esse fiozinho aqui desse lado é uma influência na reta, que faz com que a curva exista. Quando você está puxando, você clica e puxa, ele puxa para os dois lados. E, por exemplo, nesse caso, o que ele está dizendo que vai acontecer se eu clicar em qualquer ponto, não é muito o que eu queria, né? Então isso significa que aqui, isso aqui está mais me atrapalhando do que me ajudando. Então o que eu faço? Se eu clicar o Alt ou Option, né? Ó, tá vendo? Ele aparece esse V aqui, ó. Não é a seta de seleção, é um V. O que esse V faz? Esse V é louco, ele quebra. Isso se eu quiser manter esse pintinho aqui, tá? Aí eu quebro para lá, quebro para cá. Vou dar um Ctrl Z, que é o que eu vou voltar. Mas eu quero mostrar uma outra coisa que é mais interessante, ó. Quando você volta pro ponto, ele aparece um Vzinho ali embaixo do ícone da caneta.
Você clicou, ele já quebrou, tá vendo? Olha só que bonitinho, mas eu quero fazer aqui isso aqui, faço com uma curvinha. Eu vou na minha cabeça. Isso é interessante porque assim, tem como você saber automaticamente? Não, na sua cabeça você vai treinando aos pouquinhos, tá, gente? Então olha só, eu na minha cabeça acho que assim já dá. E assim já deu, pronto. E aí eu ainda tenho essa continuação de curva. Olha só. Isso é mais ou menos um quarto de curva, não muito bem, não muito mal, mas eu não vou castrar esse pintinho para cá, não, porque eu acho que eu posso aproveitar ele, já está me dando uma curva. Eu clico nesse último ponto e vou puxando, né, ali, ó, essa influência. Ah, que bonitinho! Ele fez a curvinha, tá vendo? Eu fiz esse traço. O que é, de repente, importante mostrar aqui? Isso que eu fiz, ele segue a lógica que a gente consegue perceber muito bem quando a gente muda aqui a ferramenta para a ferramenta do círculo, que o atalho é L. Olha, eu vou puxar um círculo. Tá vendo? Ó? Puxei um círculo. Você vê o raio, né? Ele começa do canto, tá vendo? Do canto ele puxa até o outro canto. Não é do raio pro canto. E aí, olha, você tá vendo? Quando eu soltei, ele aparece esse quadradinho. Isso aqui é tudo coisa de manipulação, tá? No círculo não funciona muito bem isso aqui, porque isso aqui... eu vou até mostrar pra vocês, vai. Ó, é isso aqui que ele tá fazendo. De repente você faz um come-come, né? Pode ser útil. Se você for fazer um desenho do come-come aí do Pac-Man, né, meu? Beleza, se não, sei lá, não sei que você queira fazer uma pizza, né? Mas, enfim, são recursos que existem. Aí você tem isso aqui, olha só, que é a escala, né? Ou você pode rodar, né? Mas rodar no círculo não faz muita diferença. Mas o que é importante a gente perceber é que existem 4 pontos aqui, olha só. Esses 4 quadradinhos aqui, se eu mudar, porque aqui eu estou com né, a seta preenchida, mas se eu for pro, ó, que é o V, se eu for pro A, você vai ver que já não parece mais esse monte de coisa. Só que aí aparecem os pontinhos, tá vendo? Ó, que formam a curva, o círculo. E você percebe que são 4 pontos. Tá vendo? São 4 pontos, mais o raio aqui dentro. Isso significa que a própria ferramenta de círculo mostra pra gente que um círculo ele é feito de 4 pontos. Se você vier aqui, eu vou clicar fora porque eu vou selecionar do zero, né? Se eu vier aqui selecionar esse ponto de cima, olha só, lembra desse pintinho que eu fiz aqui em volta e tal, que são as retas que influenciam na curvatura da reta original, porque aqui entre 2 pontos era para ser uma reta. Ele ficou curvo desse jeito porque, por exemplo, daqui até aqui ele tem influência dessa reta e dessa reta. Ele ficou essa curvinha bonitinha. Ó. Se eu clicar aqui, olha só que coisa. Então, ó, e você vê que é exatamente o mesmo tamanho, a mesma proporção, entendeu? Em cada um dos pontos, dos 4 pontos. Né? É isso que faz com que isso seja uma curva. E essa é a lógica que precisa estar na cabeça da gente sempre quando a gente for vetorizar. Não importa o que você faça. Sempre vai ficar bom e sempre vai ficar muito bem acabado se você tiver na sua cabeça a ideia de que você vai sempre trabalhar com, no máximo, 1/4 de círculo. Tá? Eu vou apagar agora esse círculo e vou voltar aqui, ó, tecla A, tecla P. Ó, vou fazer aqui, ó, um ponto, olha lá. Puxei, soltei, olha lá, venho nesse ponto, puxei, soltei, olha só que coisa simples, ó. Isso aqui, dessa forma de trabalhar, não é uma das formas mais comuns não, viu? A forma como geralmente nos cursos se ensinam, eu vou mostrar agora como é que é. Eu não acho muito prático, primeiro, porque você não faz o exercício mental de ficar na sua cabeça marcando sempre 1/4 de curva, 1/4 de curva, 1/4 de curva. Que isso ajuda muito a você melhorar o seu golpe de vista, sabe? A sua percepção visual. Ó, o que o pessoal ensina é você fazer isso aqui, ó. Vamos supor o seguinte. Eu vou fazer esse cabelinho aqui. E eu faço isso aqui, ó. Só nos pontos. E depois eu me viro para fazer uma curva. Tem gente que faz isso. E tem gente que acha isso bom. Eu não acho bom, não. Por que eu não acho bom? Olha o trampo que dá. Quer ver? Deixa eu vou apertar a letra V e clicar fora. A e P. Aí quando eu aperto aqui o Command ou Ctrl, né, no PC,
né, ele volta para a seleção, para a ferramenta de seleção vazada, que é de ponto a ponto. O que acontece? Aí ele fala assim para você, eu vou ampliar aqui. Você chega aqui e aí você pega a sua periquita aqui, o seu pen, né, a sua caneta. E eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou ter que apertar o Alt ou o Option, né? Vou ter que fazer isso aqui, ó. Fiz a curva. Mas ficou uma piroquinha aqui. Aí eu pego essa piroquinha, entorto essa piroquinha e faço isso daqui. Aí eu pego isso aqui, faço a mesma coisa. Puxo a piroquinha pra cá e puxo a outra piroquinha pra lá. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Já não consegui fazer tão bem. Mas, pô, por que eu tenho que fazer o primeiro ponto e depois eu tenho que puxar todos eles e olha só, já deu errado aqui. Tá vendo? Aqui. Aí, ó. Puxo de um lado, agora vem e puxo do outro. Olha só. Que lindo, que maravilhoso, né? Não. Eu só acho desnecessário porque é mais ágil você fazer tudo de uma vez do que fazer isso aqui. Isso aqui funciona, ó, dá certo. E tem uma outra coisa também que eu não gosto muito disso aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Eu vou até pegar isso aqui, vou apertar a letra V, né, que é a seleção inteira, e vou empurrar esse tracinho aqui que eu fiz, esse vetor, para cima. Para depois a gente comparar com a forma de trabalhar que eu gosto de fazer. Assim, ó, ponto para cá, ponto para cá. Puxei, soltei, Alt. Olha só, nesse caso aqui ela não é uma curva muito boa, né? É uma curva bem sequinha. Então você só puxa de um ponto, de um dos lados e fica tudo bem. Eu gosto de fazer assim, por quê? Porque eu já venho aqui, ó, tá vendo? Eu estou com o meu negócio aqui clicado, o meu vetor, né, minha caneta em cima do ponto, ele aparece esse V. Aí eu venho com Alt e eu fico apertando o Alt ou Option, né? Depende do computador que você tem. Aí você clica, ele quebrou ali o pintinho, aí você ainda está clicando tanto o Alt, que pode ser Option também, né? Quanto o seu mouse. E aí você vai puxando, olha só, ele fez um outro pintinho ali. E isso aqui é interessante porque essa curva é uma curva bem mais acentuada, né? Não sei se você consegue perceber, ó, tá vendo? Até o desenho que ele faz, ele dá uma acentuada maior do que essa acentuada dessa curva que foi feita aqui. Aí você chega aqui, mais ou menos nesse ponto, né? Você percebe que a curva não fica perfeita inteira, mas ela já começou dando uma direção de onde começa essa curvatura. Aí você vem aqui, clica, puxa, né? Segura o mouse clicando e puxa, olha só. Você tem uma curvinha muito mais legal, muito mais elegante, muito mais fácil de fazer. Agora eu estou fazendo devagar para vocês terem uma ideia, mas isso aqui você faz rápido, ó. Ó, aqui, ó. Você não fica parando para pensar, ali eu fiz errado. Você não fica parando para pensar, você já foi lá e fez, ó. Isso está na tua cabeça, entendeu? Lógico que no começo você vai ter uma certa dificuldade, mas é bom você exercitar. Você exercita os seus gragomilos, né? E aí quando você vai fazer um negócio porrete, né? Faça um negócio porrete, filho de Deus, olha lá. Puxa desse jeito, aí você vem aqui, né? Opa, vou clicar aqui, ó, já ajustei um pouquinho. Aí eu ajusto esse ladinho também. Isso significa que você pode fazer uma coisa com um refinamento. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Isso aqui, ó, selecionei separado, ponto, vou deixar mais ou menos assim. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que você percebe o que tem uma diferença na hora de você colocar em cima. Ó, tá vendo? Ó. Ele não pega os mesmos pontos e as curvas, por incrível que pareça, se você comparar, tudo bem, eu não sabia exatamente qual era o ponto, porque eu fiz um rascunho que tem vários traços e tal, mas na hora que você comparar, você percebe, ó, perceba essa curvatura aqui, olha só, e essa curvatura aqui, tá vendo que essa curvatura ela é muito mais curva, isso aqui ela começa a ficar curva desse ponto e aqui morre, entendeu? Essa aqui faz uma diferença danada, olha só.
desse jeito, que é através daquele negócio que você faz os pontos com linha reta e depois você encurva, a curva ela é menos graciosa. Eu vejo uma diferença tremenda, que a curva não é tão graciosa. E desse jeito a curva ela tem uma graça, ela tem um curvamento maior no começo e no final, que tem mais a ver com uma graça de um traço mesmo espontâneo. Então a gente vai lá e faz as coisas aqui que tem que fazer. Essa aqui é uma forma muito interessante de você trabalhar quando você quer fazer um traço simples. Olha só, estou ajustando aqui, puxo para cá. E você faz todas as coisas desse jeito. Uma coisa também vou falar. Quando você está com isso aqui, ó, eu vou mostrar aqui, eu vou fazer essa orelha, né? E vou mostrar para vocês uma coisa. Eu fiz essa orelha, né? Ó. E aí eu vou fazer esse espelhinho aí de dentro da orelha, né? Tá vendo aqui? Tá vendo que eu tenho que, se eu clicar logo direto, ele vai ficar contínuo esse traço, e isso aqui é muito ruim. Eu não preciso chegar aqui e clicar aqui para quebrar, porque eu não vou quebrar, eu não vou continuar com um traço quebrado. É só eu pegar, tá vendo aqui que eu tô fora, né, o meu cursor, eu aperto o meu Command ou Ctrl, ele volta a ser a teclinha A, cliquei fora, pronto, ele já não continua daqui. Eu venho para cá, ó, puxou, ó, já fez, com Alt, vai lá. Eu não sei se eu preciso seguir até o final do traço para vocês terem compreensão de tudo. Eu acho que vocês já viram o que dá para fazer, né? Acontece que isso aqui muitas vezes não é suficiente para você fazer um tracinho legal, porque você tem um tracinho, né? Deixa eu só terminar isso aqui que eu vou mostrar outras coisas aqui, que tem a ver com a peculiaridade do software. Tá vendo só? Eu vou ampliar e vocês vão ver. Primeira coisa, quadradinho isso aqui, né? Estranhinho isso aqui, retinho isso aqui, né? Puta, isso aqui não é legal, assim, não tem muita espontaneidade, né? Realmente não tem espontaneidade. Aí o que acontece? Veja vocês uma coisa. Você pode pegar, por exemplo, eu vou selecionar isso aqui inteiro. Tá vendo aqui em cima tem essas duas coisas quando você seleciona. Que o traço, né, do vetor ele está uniforme e ele tem um desenho básico. Ele pode ser não só uniforme, que começa reto e vai reto, ele pode ser essas coisas aqui, essas coisas malucas aqui, ó. Eu vou botar um pouquinho mais próximo aqui para vocês verem. Ó, tá selecionado aqui os pelos da orelha e aí vou usar a primeira opção. Como é que fica? Fica assim, legal? É um pouco mais legal. Tão legal? É muito mais legal? Não, não é muito mais legal, mas é legal. Vamos ver outra opção? É engraçado, né? Muda, mas não muda muito. Esse aqui já mudou um pouquinho mais, embora esse desenho seja tão feio, né? Já fica mais interessante. Olha aqui um triângulozinho. Rapaz, que coisa estranha. Bom, isso dá alguma variedade? Dá alguma variedade. Isso dá alguma vida? Dá alguma vida, sim. Dá. É bem interessante e tal. Só que, assim... Olha que estranho que fica isso. Esse aqui ficou muito ruim, muito estranho mesmo. Não dá muito certo. Aí o básico, na verdade, é que ele tem no Illustrator, ele tem já alguns tipos de brushes. Brushes são pincéis. O pincel seria o traço, né, o desenho aqui, o comportamento do traço. Que esse comportamento uniforme é um comportamento uniforme, ele não faz trolha nenhuma. Né? Mas, por exemplo, se eu usar isso aqui, tá vendo aqui como se fosse um giz, né? Olha o que ele vira um giz. Ah, tio, mas esse giz é meio porquinho. É verdade, né? Vamos botar esse negócio aqui, esse pega-macho louco? Ai, tio, mas esse pega-macho é meio porquinho. É verdade, né? Ah, isso aqui, olha, parece que tá pintado. Ah, mas tio, esse pintadinho tá meio porquinho. Eu sei que tá meio porquinho. Vamos usar esse tracejadinho? Olha só isso aqui, parece um arremate de calça jeans.
É, tio, mas esse arremate de calça jeans parece meio porquinho. Para o que a gente está fazendo, sim. Aí nós temos esses outros aqui, que são os pincéis caligráficos. Dá um resultado um pouquinho mais interessante. Tá vendo? Ele já fica redondinho, redondão. Olha, esse aqui já é mais legal, né? Olha só. Uhum. E se você olhar, olha, vamos procurar. Esse aqui na verdade foi eu que fiz. Por incrível que pareça, esse aqui também foi eu que fiz. Esses brushes, esse aqui acho que não foi eu que fiz, não. Por que tá, ou será que não é? Eu acho que não é, não. Acho que é do próprio sistema. Porque o que acontece? Eu fiz alguns brushes. Brush não é bom para isso aqui? É bom, sabe? Você dá uma certa espontaneidade no traço, embora aqui tenha comido, porque tem essas coisas, viu? Isso aqui, o nome disso é bug. Bug é um troço que atrapalha a vida da gente, mais do que a gente imagina. Mas a questão é o seguinte, você pode fazer brushes. Isso depois, eu não vou colocar isso daqui agora. Mas a questão do brush é uma coisa que é muito interessante pra gente. Primeiro que ele dá uma espontaneidade, uma carinha mais, uma graça maior no traço. Ó, você está vendo que entre esse traço aqui, que ele é sempre assim, e um traço assim, né, com brushzinho, o brushzinho é mais legal. Tem muita gente que fala assim, mas o problema é que, e é verdade, tem gente que já planeja qual vai ser o grosso e o fino no traço, a lápis. Né? Eu não fiz isso aqui. Mas aí nesse caso, você colocar o brush, ele muitas vezes não vai dar muito certo. E tem gente que faz a seguinte coisa, e eu já fiz isso muitas vezes, e fica bem legal até o resultado. Que é assim, ó, vou fazer aqui nesse olho. Eu faço o vetor de dentro e depois faço o vetor faço o vetor de fora e depois eu faço o vetor de dentro. Eu vou mostrar como assim. Como assim? Como assim vetor de dentro e vetor de fora? Olha só. Eu não vou ficar me explicando muito o que é isso aqui. Né? Eu espero que vocês possam pausar depois o vídeo e verem com calma o que eu já tinha mostrado para saber o que é que eu estou fazendo, que trolha que eu estou fazendo. Mas olha só, eu estou fazendo o traço de dentro e o traço de fora, começando pelo traço de fora desse olhinho, né? Sempre lembrando que o que eu estou fazendo aqui é apenas me aproveitando da situação de 1/4 de círculo, né? Olha só. Vim aqui. Ó que bonitinho. Eu vim aqui. Só. Aí eu venho aqui, faço esse outro negócio, só que fofinho, que bonitinho. Opa! Não fiz direitinho agora sim. Olha só, eu fiz como se fosse o traço em volta, né? Aí eu faço o traço de dentro. Olha só. Tô clicando todas as coisas do mundo. Isso aqui não ficou bom, aí eu venho aqui e ajusto. Isso aqui é 1/4 de curva de gente preguiçosa. Nesse caso, a gente preguiçosa, no caso, sou eu. Que eu fiz na verdade, eu, em vez de pegar um ponto e o outro e fazer todo aquele trabalho, eu peguei e fiz um pontinho no meio e puxei os 2 pirulitinhos, né? É válido. É válido. De vez em quando, tudo bem. Você percebe que o que dá graça no desenho é a não exatidão também. Né? Mas é importante que essa não exatidão seja um pouco mais planejada do que acidental. Né? Afinal de contas, se tudo que você fizer for, sabe, você conseguiu fazer que deu certo sem querer, ou seja, foi por acidente, cara, é complicado, né, cara? Você precisa ser um pouquinho mais humano, né? Ter a capacidade de planejar as coisas e de executar e ter sucesso na execução daquilo que você planeja, né? Ficar contando que a sorte ou o azar vai te surpreender pro bem ou pro mal, não me parece uma tática muito inteligente ou muito racional. Né? Olha aí, fiz isso aqui, aí eu agora eu vou fazer o círculozinho. Eu estou seguindo a ideia de 1/4 de curva, nesse caso não.
vou pegar 3 pontos só. Mas olha só, dá para fazer mais. Tem uma coisa aqui que serve em minha defesa, que é o fato de que eu quero fazer um círculo meio irregular, meio torto, entendeu? Né? Lógico que eu não vou dizer que eu estou com preguiça de fazer 4 pontos. E na verdade, fazer na mão 4 pontos não é tão fácil assim quanto você pegar o círculo ali da ferramenta e fazer. Ó, nesse caso é que eu vou fazer. Você percebe que você faz uma coisa mais próxima do redondinho, né? Embora eu também queira fazer algo mais irregular. Aliás, eu vou diminuir esse traço aqui, porque aqui no olho, não sei se vocês conseguem já imaginar, mas eu já estou imaginando que o olho, isso aqui é o brilho, né? É o brilho do olho, então eu acho que seria mais interessante se o brilho do olho fosse mais fininho, né? Então eu vou puxar um pouquinho para cá, o traço mais fininho, né? Ó, vou deixar o traço mais fininho. E ó, no caso das 3 pontas, isso atrapalha muito a vida da gente, viu? Olha só. Por quê? Porque atrapalha. Olha só. Bom, já deu para fazer. Agora o que eu faço? Eu pego aqui, V, seleciono toda essa traquitana que eu fiz. Aí eu venho aqui, olha só, inverto. Ó, vou clicar aqui, ó, inverti. Mas como é que eu vou resolver esse negócio? Tá tudo fechado, ué. Lembra aqui que eu coloquei o Pathfinder? O Pathfinder tem uma das opções, que isso aqui é muito legal, gente. Nesse caso, e agora eu não vou ficar explicando muito sobre isso, mas dessas opções aqui, a primeira que vocês vão precisar usar e que vai ser muito útil é essa aqui, ó. Tá vendo? Ele diz assim o que acontece quando você tem 2 objetos, são 2 quadradinhos, né? Esse aqui junta, esse aqui tira uma parte, esse aqui só fica no meio, e esse aqui ele pega tudo que está entre um e outro e deixa vazio. Então você clicou, olha só que bonitinho! Não é legal? É legal, cara, e ele é vintage, cara. Sabe, ele é vintage, ele é todo tortinho, né? Isso, por exemplo, é um tipo de coisa que no brush não vai dar muito bem para você fazer. E aqui a gente está mostrando coisas que são viáveis de a gente fazer no mouse, entendeu? Ninguém precisa ter uma mesa digitalizadora para fazer esse tipo de coisa. Mas, se você tiver uma mesa digitalizadora, então, meu amigo, te prepara que você vai entrar num outro mundo, num outro universo. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha mesinha. A minha mesinha já está aqui, né? Eu só preciso pegar a caneta. Eu vou fazer aqui com esse olhinho aqui. Eu já estou na mesa digitalizadora. A mesa, assim, eu gosto muito de mesa grande, só que mesa grande é caro, né, meu? Então você precisa ficar muitos meses guardando dinheiro. E às vezes você não tem essa grana e não tem como ficar muitos meses guardando dinheiro. Tudo bem, compra uma mesa menorzinha. Cara, seria ótimo ter uma Cintiq, né, que ao mesmo tempo uma tela. Seria ótimo, mas, cara, assim, se você não tiver grana, cara, na boa, não precisa ter vergonha de não ter grana, viu? Porque eu já tive grana e depois eu já tinha comprado essa mesa que eu tenho e foda-se o Cintiq, entendeu? Não quero nem saber, sabe? Porque eu já também sei me virar com a mesa digitalizadora também. Então, assim, se você aprender a fazer com a mesa digitalizadora normal, te economiza uma grana e, de certa forma, é um aprendizado, né? Você só precisa usar ela, deixar ela sempre retinha, sabe, na frente da sua tela, bonitinha, retinha, sabe, porque senão vai ser difícil de você conseguir reproduzir os traços, porque você está vendo uma coisa, né, a coisa mais complicada da mesa digitalizadora é que você não olha para a mesa, você não olha para ela e vê o traço que você está fazendo e vê o desenho. Você tem que olhar para a tela e desenhar na mesa sem ficar olhando para a mesa, né? Isso é um troço muito complicado. Para mim, me demorou alguns anos para eu resolver isso. Mas eu também nunca tive muita boa vontade. Aí o que acontece? Nesse caso, olha só, eu já estou aqui na mesa. O ideal não é a gente usar a caneta, mas usar o pincel. Já vou direto no pincel que eu vou mostrar para vocês. Cancela aqui. Desculpa que eu cliquei 2 vezes. O pincel, ele já, naturalmente, ele já tem umas coisas interessantes. Eu vou pegar o pincel original, que é esse aqui. Tá? Olha só.
ele já tem um tracinho mais grosso. Olha aí, eu já fiz mais rápido. Daí você fala, mas ele não tem muita graça. Não, não tem muita graça mesmo, né? Aí eu vou clicar esse PT oval 3 aqui. Eu acho que não é meu, não. Acho que deve ser do sistema mesmo. Ele já dá uma certa graça. Só que todas as graças possíveis, ele ainda... Opa! Ele ainda não é a graça mais engraçada, não. Serei sincero para você. Por quê? Porque aqui eu estou usando um pincel caligráfico que ele já vem no sistema e ele é simplesmente caligráfico. Ele só tem as suas posições. Ó, isso é uma coisa que você tem que acostumar, né, a mexer com traço. Ele não vai ficar, ele fica muito mais espontâneo. Mas perfeição, muitas vezes ele não fica tanto assim conforme, né, você estaria fazendo com o outro. Só que ele é muito mais rápido, né? Mas olha só, eu vou fazer uma coisa aqui que eu já tenho, né, na verdade. Eu já criei alguns brushes, né? Aqui existem brushes, ó, se você olhar aqui na janela, tem lá livrarias de brushes, de pincéis. Tem aqui setas, artísticos, tem algumas coisas interessantes. Esse aqui caligráfico é bem interessante. O não é. O Ink tem alguma coisa, mas tem esse aqui que é do Wacom. O Wacom é a mesa digitalizadora. Eu botei aqui, mas nunca usei. Mas eu fiz a minha própria biblioteca. E minha biblioteca ela é gigantesca, pra falar bem a verdade. Eu até coloquei aqui para sempre que eu precisar, que é essa aqui, que é a versão de 2019. Vocês veem que tem a de 2014, tem a de 2013, e a última que eu fiz é essa de 2019. Olha lá, tá vendo aqui, ó? É isso aqui, ó. Isso aqui. Porque esses aqui são os pincéis caligráficos, esses são os pincéis não caligráficos. Que ó, tem variação de coisa para dedéu, tem variação de tanta coisa que imita gravura, imita até lápis, sabe? Mas imita mesmo, porque aqui tem um negócio que imita lápis, mas o que imita lápis daqui eu acho muito porquinho. Eu uso, por exemplo, esse aqui, ó, pincel 1, pincel... esse aqui mesmo, são os que eu fiz, ó. Qual que é a diferença disso aqui? Eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui o pincel. Esses aqui são os pincéis que eu usei. Você faz um pincel que ele é assim, ó. Deixa eu ver se eu clico nele. Pincel 2, pincel 5. Se eu clicar duas vezes, deixa eu ver se eu consigo mostrar como é que ele é. Ou não consigo. Porque olha só, vou pelo menos mostrar como é que eu faço com ele, ó. Ah, ele tá muito grosso? Tá muito grosso. Vou usar esse, deixa eu ver. Ó, que coisa legal, gente. Ó, ele faz grosso e fino. Olha só. Eu tenho tudo que eu preciso na minha vida. Tá vendo? Olha só. Eu faço o traço que eu quero e eu ainda controlo a espessura perfeitamente. Lógico que com um pouquinho de treino você vai fazer esse trabalho bem melhor. Ó, só que legal. Olha só, mano. Aqui. Espera um pouquinho só. Tá vendo? Todos os seus problemas acabaram. Espera um pouquinho só. É que essa curva aqui eu não fiz legal. Gente, quer coisa melhor do que isso? Não tem coisa melhor do que isso. Olha lá. Ficou bonitinho, ficou mais rápido do que todas as outras coisas. Essa lógica aqui já perdeu lógica, sabe? De 1/4 de curva. Isso aqui é muito bom para a gente pegar a manha de como é que funciona e a gente entender a lógica, entender a razão que está por trás disso tudo. Mas tem jeito muito mais fácil. Esse negócio aqui do brush, da mesa digitalizadora, isso aqui, na verdade, é uma evolução disso que a gente começou a fazer, sabe? Se a gente souber como é que funciona, melhor pra gente. Porque até na hora da gente desenhar, a gente já desenha meio que tendo em vista que tem essas coisas. Olha, eu vou mudar o brush. Olha que brush legal. Olha que brush legal, ó. Tá vendo? Olha só. Eu fiz, tudo isso aqui eu fiz, porque você pode fazer.
É isso que eu queria mostrar também para vocês. Ó, vamos inventar um novo brush, só para vocês mostrarem. Nesse caso, aqui ele não está com Art Brush. Por que ele não está com Art Brush? Eu não sei. Da mesa digitalizadora, mas eu vou tentar aqui. Olha só. Então, essa aqui, ela não está permitindo fazer uma coisa. Porque aqui o que eu faço? Olha, eu posso fazer um ângulo, e quando é redondo, o ângulo não tem muito a ver, né? Mas olha só. Eu posso deixar com que ele fique, né, chapadinho de algum lado, seja maior ou menor. E o que acontece? Que ele não está me permitindo fazer agora, infelizmente. Tá vendo aqui, ó, ele está em cinza. Eu não sei porquê, mas é algum bug com o plugin dessa mesa. Mas o que acontece, tanto é que é por isso que ele está com isso aqui, aparece 3 vezes o pontinho. Porque ele tem a variação que você pode fazer com que... E é isso que está acontecendo aqui, ó, nesses traços aqui que tem grosso e fino. Você faz com que haja uma variação, entendeu? Por exemplo, o ângulo dele é esse, mas é de 37 graus, mas ele pode variar até para 45 graus. O grau de quanto é redondo, né, esse brush pode ser de 54 graus, de 54%, mas pode vir até 100%. E o tamanho dele pode ser de 24 pontos ou de, sei lá, 8, 9 pontos, mas ele pode variar até 3 pontos, por exemplo. E aí ele entende que o que faz com que isso seja variado... aqui, ó, meu filho, olha só! Não tem problema nenhum, olha, vamos inventar aqui para vocês a variação. A variação dele vai ser de 102 graus. A variação de rotatividade redondice, né, vai ser de 37%. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele vai mostrando. E a variação de tamanho vai ser de 3%, não, de 5, vai de 5. 6, porque ele está com 9. Aí ele pode ficar desde bem pequenininho, vamos colocar 5, vai. Desde pequenininho até bem grandão. Quer ver? Eu só vou colocar aqui, ó. Teste. Opa! Nem na hora de escrever teste, o teste fica bom, né? 2020. Olha só. E o que eu tenho? Eu tenho agora um brush malucamente maluco, que ele faz um monte de variação de um monte de coisa. Uau, 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 tá vendo? Uau. E eu faço coisas malucas com isso daqui, entendeu? Né? Eu exagerei muito na dose. Eu confesso para vocês que esse brush que eu inventei, eu exagerei muito na dose. Nesses outros que eu fiz coisas um pouco mais comedidas, né? Mas, cara, isso aqui, sabe, opa, entortei sem querer. Mas isso é muito bom. Ó, olha só esse brush, que brush da hora. Ó, tá vendo? É muito melhor do que os outros dois que eu tinha testado. Opa! Opa! Às vezes a minha caneta ele faz umas maluquices dessa. Ele dá uma entortadinha assim, sabe? Opa! Ó, tá vendo só? Que maravilha! E o desenho vetor, ele sempre tem algum tipo de compensação de tremedeira. Por quê? Não é de tremedeira de um braço, não é que você fica com o braço com tremedeira. Você pode até ajustar se você quiser. Ó. Você vem aqui, ó, pega o ponto. Os pontos realmente do brush, eles não são muito legais não, mas olha, aí dá para ajustar. Porque o que acontece? A superfície que a gente usa na mesa digitalizadora é um plástico. E esse plástico ele é liso. Ele não se comporta da mesma maneira que o papel, porque o papel ele não é liso. O papel ele é uma superfície que ela é texturizada, ela é texturada. E a textura do papel ela segura o traço de um lápis, de uma caneta, de um pincel. Já na mesa, no tablet, você está acostumado com papel, com tela. Cara, o negócio vai escorregando e isso te atrapalha muito. Então, assim, ele sempre tem um grau de correção. Eu costumo deixar com o menor grau de correção possível. Por quê? Porque correção também é uma forma de matar a espontaneidade do teu traço, entendeu? Porque ele vai querer interpretar qual é a tua intenção.
E aí começa a ficar tudo muito igual. Eu já vi muita gente que o cara por aí faz trabalho digital e o trabalho fica mata o trabalho, entendeu? Fica completamente um igual ao outro e você nem sabe qual a diferença entre um artista e o outro, pra falar bem a verdade. Então, assim, é bom depois você ajustar o seu software para que ele não fique corrigindo muito, porque ele não corrige, ele acha que corrige, tá, gente? E outra, não se torne um tipo de pessoa que, sabe, tá o tempo todo acomodado, não se acomode, tá, com esse tipo de coisa, mas utilize essas coisas a teu favor. E assim, isso aqui é um desenho simples, eu ainda não terminei, não vou terminar, mas eu acho que já o exemplo tá muito bem para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia aqui do vetor, né? Mas assim, a ideia é que todos esses recursos eles sirvam para potencializar a tua capacidade de ilustrar, de desenhar. Não para que esses recursos te deixem preguiçoso, tá? Conforto é muito legal, mas se for uma coisa que vai te dar preguiça na hora de você fazer, porque daí eu uso o recurso, cara, não é por aí que vai. Você precisa ter qualidade. Qualidade é uma coisa que depende da iniciativa humana, é o diferencial. Máquina não dá diferencial. Porque se for o diferencial da máquina, vai ser o diferencial da máquina mais nova ou mais cara. E essa não é uma lógica de valorização humana, tá bom, gente? Então é isso. Eu acho que vocês... bom, acho que eu já passei tudo que eu precisava passar. É o seguinte, também uma coisa que eu acho que seria interessante falar, né? Agora a gente terminou. Eu espero que vocês tenham curtido. Assim, eu fiz da maneira como eu imaginei que fosse muito importante para se fazer, né? Uma série de passos a passos aí de, né, um crescendo de como você faz, a base lógica do vetor, né, da curva de Bézier, e ali, né, um crescendo de modos. Eu entendo isso até como paradigmas mesmo de se ilustrar vetorizado, de se ilustrar, de fazer a ilustração vetorial, tá? Eu vou pedir para que vocês, por favor, curtam. Se vocês gostaram, curtam. Compartilhem, falem para os seus amiguinhos. Olha, gente, tem um xarope aqui que ele fala aí no tutorial de vetor que é diferente. Porque, na verdade, o que eu procuro fazer são coisas diferentes. Eu não procuro fazer uma coisa que seja... Eu só procuro fazer de um jeito que a didática possa ser um pouco mais simples e que eu vá um pouco mais direto no ponto, entendeu? Aliás, não é à toa que é por isso que eu estou estudando pedagogia, porque estou tentando entender a didática e como facilitar o aprendizado da gente. E muito disso acredito e espero que a gente veja isso sendo refletido aqui, né? Olha que legal, se eu sentar assim, não vou ficar com essa cara de... né? Então, gente, aí o que eu vou pedir assim, se vocês curtirem, dão um joinha, sigam aqui o canal, né? Aperte aí o sininho para receber. Eu prometo me esforçar para a gente chegar numa produção regular, né? Eu tenho minha lojinha no Colab, né? Tem alguns produtos ali bem legais, todos com as minhas artes, e essas artes vocês não vão encontrar em lugar nenhum. E essas artes podem estar aí com você através como uma almofada, como uma camiseta, como carteira, como um monte de coisa, como pôster. Então você pode comprar e ter na sua casa, de repente deixa ali, fica bonitinho, né? Se vocês gostarem desse tipo de coisa, eu posso até fazer isso aqui e deixar no Colab. Até vocês podem ter um pôster, uma camiseta, não sei o que, com artes desse jeito aqui também, tá, gente? Isso daí a gente faz mais pra frente. E assim, tem muita coisa pela frente, né? Eu sou uma pessoa que tô com muita coisa na cabeça e muita coisa para fazer. Eu aos poucos vou fazendo aqui. Eu peço desculpas pelo tempo muito grande sem produzir nada. E assim, me sigam nas redes sociais, né? Eu sempre, quando vai estar terminando o vídeo, passa aqui embaixo, né, os endereços, né? Tem muitas redes sociais. Cara, aí a gente se encontra no próximo vídeo. E outra coisa, se vocês quiserem alguma coisa, algum tema, peça aqui.
E também eu vou pedir uma coisa, gente. Assim, me digam o que vocês acham. Eu tô pensando em fazer algumas outras coisas, não só falar sobre arte. Eu tô pensando em falar também algumas outras coisas em geral, porque daí também a gente pode produzir mais coisa com mais tempo. Aos poucos a gente vai entendendo mais ou menos qual é a lógica. Eu procuro sempre ter uma lógica coerente, inclusive, trabalhar e fazer arte, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.